Enquanto esperava na fila do mercado para passar as compras no caixa, um homem se aproximou de mim e perguntou se eu me importaria de emprestar um pouco de dinheiro, pois o que ele tinha ali não daria para pagar suas compras. Olhei para sua cesta de mão. Vi que ele só tinha alguns itens, algumas frutas, água, latas de atum e um pão, e me ofereci para simplesmente pagar por suas compras, já que o custo não passaria de uns 20 ou 30 reais. Eu não tinha colocado muita coisa no meu carrinho, então nossos totais combinados não iriam me falir. Ele olhou para mim como se eu tivesse dado meu rim, seus olhos lacrimejando e seu lábio tremendo. Antes que ele pudesse dizer alguma coisa, falei que tudo bem, que eu não me importaria. Empurrei meu carrinho para que ele pudesse colocar os itens de sua cesta ali junto. Ele deu um sorriso sincero, acenou com a cabeça e colocou. A fila esvaziou. Eu paguei e dei a ele seus itens. Com toda a gratidão que pôde, ele me agradeceu, apertou minha mão e seguimos nossos caminhos. Fui para casa com aquela sensação boa que surge depois que você faz algo legal por alguém e esperava que ele repassasse o gesto para outra pessoa. Bem, ele fez isso, só não da maneira que eu esperaria. No dia seguinte, voltei ao mesmo mercado para pegar uma bebida e um lanche, mais ou menos na mesma hora que fui no dia anterior. E, um tanto surpreendente, o mesmo homem também estava lá. Novamente, sua cesta de mão carregava os mesmos poucos itens. Ele me viu, nossos olhos se encontraram, e por um momento pensei: ah, meu Deus, espero que ele não seja algum tipo de golpista, fazendo com que estranhos comprem coisas para ele todos os dias. Mas então, ele sorriu e apontou para a bebida e as batatas fritas na minha mão, gesticulando para que eu colocasse na cesta dele. Eu obedeci, agradecendo e compartilhando uma risada da natureza coincidente de tudo isso. Ele me deu minhas coisas depois de pagar para mim e seguimos nossos caminhos, tendo desenvolvido uma pequena amizade no mercado. Eu o vi novamente, 3 dias depois, no mesmo mercado, no mesmo horário. Novamente, ele carregava uma cesta com apenas alguns itens, aquelas latas de atum, algumas frutas, um pão e algumas garrafas de água. Algo sobre a regularidade de nosso encontro e sua compra aparentemente inalterada me deixou com uma sensação estranha. Apesar da aparência completamente inofensiva do homem, eu ainda sentia que tinha algo de errado com ele. Mas eu não queria estragar a pequena amizade que tínhamos desenvolvido, então acenei e perguntei educadamente sobre seus itens, que ele comprava sempre os mesmos. O homem riu e respondeu que eram as coisas que ele mais consumia, brincando que seu paladar não era tão limitado quanto parecia. Te vejo mais tarde, falei logo em seguida e fui para o próximo caixa disponível. Quando terminei de passar meu último item e me preparei para pagar, o homem veio ao meu lado, colocando sua cesta no balcão. Ele olhou nos meus olhos e disse: "Você esqueceu? É sua vez de pagar as coisas." Fiquei surpreso, já que nunca pensei que seria algo tão regular, nós pagando pelos itens um do outro toda vez que nos encontrávamos. Mas, não querendo fazer uma cena e tendo dinheiro suficiente para cobrir tudo, eu obedeci, até mesmo pedindo desculpas timidamente por ter esquecido. Seu sorriso, sempre presente, se ampliou e ele acenou com a cabeça em agradecimento. Ele pegou sua parte das sacolas e partiu, deixando-me mais do que um pouco perturbado. Ainda assim, nada de hostil realmente aconteceu, então não fiz alarde sobre isso para a equipe do supermercado, que tenho certeza que nem notou nossa troca estranha. Naquele momento, decidi nunca mais visitar o mercadinho no mesmo horário, só para não ter que lidar com ele novamente. Alguns dias depois, eu estava de volta ao mercado. Só que fui antes do trabalho, às 7 da manhã, quando o mercado abria. Fui o primeiro a entrar e senti um grande alívio ao ver o caixa completamente livre. Mas assim que eu estava prestes a terminar de passar minhas coisas, uma mão parou a minha.
Virando-me, vi o homem, parado ali, com um sorriso no rosto e sua mesma variedade peculiar de itens em sua cesta. Completamente chocado, eu apenas fiquei parado ali, usando seu aperto desnecessariamente forte na minha mão. Ele me empurrou levemente para o lado. Então, começou a passar seus próprios itens silenciosamente. Depois, pagou. Apesar do gesto caridoso, havia uma sensação de malícia no ar, como se o ato amigável fosse de alguma forma sutilmente desagradável. Honestamente, isso me assustou e eu teria simplesmente ido embora, abandonando tudo. Isso se ele não tivesse segurado minha mão. Mas então, o recibo saiu da maquininha. Ele o colocou em uma das minhas sacolas e soltou o aperto. Eu nem me dei ao trabalho de agradecer a ele. Apenas peguei minhas coisas e andei. Mas antes que eu pudesse sair, ele gritou: "Lembre-se, a próxima é sua." Para a próxima rodada de compras, uma semana depois, fui a um mercado completamente diferente do outro lado da cidade. Ainda assim, havia uma sensação de apreensão enquanto eu reunia meus itens, empurrando meu carrinho com cuidado, espiando meus lados, esperando não avistar o homem. Até evitei os corredores que continham os itens que ele sempre comprava, com medo de vê-lo perto das prateleiras. Finalmente, pronto para pagar e ir embora, caminhei em direção ao caixa automático, como um condenado à morte poderia caminhar para a cadeira elétrica. Meus medos e ansiedades foram confirmados. Mesmo que eu não o tivesse visto em lugar nenhum no mercado, ele estava lá, esperando, atrás de uma velha, que certamente estava alheia à presença quase desafiadora do homem. Eu não havia feito nenhum som da minha aproximação, mas ainda assim, ele se virou, como se me sentisse. Depois, sorriu e ergueu sua cesta. Lá estavam, os mesmos itens de sempre. Um caixa ficou livre e ele acenou com a cabeça em direção ao caixa, gesticulando para que eu seguisse em frente. E como se estivesse sendo levado a algum destino terrível, fui até o caixa. Mas mesmo que eu tivesse seguido sua ordem, jurei para mim mesmo naquele momento que não pagaria por seus itens. Comecei a passar minhas coisas, o tempo todo sentindo seu olhar, sabendo que ele estava esperando que eu terminasse antes para adicionar seus itens logo em seguida. Quando o último item foi escaneado, peguei meu cartão com cuidado da minha carteira, não querendo mostrar a esse homem o quão aterrorizado eu estava. E como esperado, ele veio e começou a descarregar sua cesta no balcão. Com força suficiente para pará-lo, mas não o suficiente para chamar a atenção de todo mundo, coloquei minha mão para baixo e sussurrei: "Não." Fiquei numa luta interna contra meus nervos, mas consegui olhar para seu rosto e encontrar seu olhar. Pela primeira vez, notei o quão estranhos seus olhos estavam. Não necessariamente o alinhamento dos olhos no rosto, mas na maneira como eles olhavam. A intensidade por trás de uma aparência normal. Era como se alguém estivesse dentro dele. Era a expressão de alguém que talvez havia nascido desequilibrado e apenas se adaptando à sociedade normal e sã, em vez de alguém são que havia ficado louco. De alguma forma, minha determinação se manteve. E eu não recuei. Ele sorriu e, para minha completa surpresa, começou a devolver seus itens para sua cesta. Não perdendo a oportunidade de escapar, inseri meu cartão, paguei e peguei minhas sacolas. Arriscando um olhar para trás, o vi conversando com outro rapaz que, depois de inclinar a cabeça para ouvi-lo, deu de ombros e acenou com a cabeça. O homem então colocou seus itens no carrinho do rapaz e juntos eles se dirigiram ao caixa que eu acabara de deixar. Um senso de dever para com o meu próximo me compeliu a avisar o cara, mesmo com algum risco desconhecido para minha própria pessoa. Comecei a ir em direção a ele, mas alguém agarrou meu braço no último momento. Era uma mulher, alguém que eu nunca tinha visto antes. Ela
parecia completamente deprimida, seu cabelo desgrenhado, seus olhos fundos, suas bochechas ocas, como se ela tivesse feito alguma operação de remoção de gordura facial. Silenciosamente, ela me puxou para o lado. Não, você tem um dia, talvez 2. O que você tem no seu carrinho aí? Você consegue viver com isso por uma semana? Ela perguntou. Olhei para baixo, avaliando o que eu tinha comprado, mesmo enquanto estremecia com a urgência em sua voz. Eu tinha gasto cerca de R$ 80, e eu sabia que não duraria muito tempo hoje em dia. Olhei para a mulher de volta, e ela deve ter visto a dúvida no meu rosto, porque em seguida me puxou para mais perto e disse: Olha, na verdade não importa. Economize sua comida. Aquele homem ali, aquele que você provavelmente conheceu aqui ou em outras lojas, ele é psicótico. E isso se ele for humano. Ele sempre pega as mesmas coisas, não é verdade? Atum, frutas, um pouco de água e pão. Nunca comprando nada diferente disso. Eu sei disso, porque foi isso que mandei meu marido comprar há 6 meses atrás. Ele me contou que esbarrou nesse estranho que tinha pedido a ele se ele podia pagar por 2 latinhas de refrigerante. Meu marido aceitou, achando que o homem era um sem-teto ou algo assim. Meu marido tinha exatamente esses itens em seu carrinho: o atum, a água, a fruta e o pão nesse dia. Ele me contou que eles foram embora logo depois, mas que o homem parecia estranho. Bem, ele viu esse homem de novo no dia seguinte. O estranho pagou pelos itens do meu marido, sendo tão amigável quanto antes. Mas então, eram os mesmos itens que meu marido pegou no dia anterior na cesta do homem. Finalmente, meu marido disse não, que ele não pagaria mais pelos itens do homem, que ele havia ficado desconfortável com toda a situação. Ele disse que o homem não parecia estar ofendido e permitiu que meu marido terminasse sem se incomodar. Meu marido voltou para casa, me contou o que havia acontecido e nós rimos um pouco do absurdo de tudo isso. E então, no dia seguinte, eu voltei do trabalho para casa e encontrei várias sacolas de compras na mesa da cozinha. Nós não precisávamos de compras nesse dia. Achei que provavelmente meu marido tinha feito estoque para não ter que lidar com o homem por um tempo. Mas, antes que eu pudesse sequer chamá-lo, vi a poça embaixo da mesa. Era vermelha brilhante. A parte lógica da minha mente entendeu de uma vez. Fiquei descrente, incapaz de aceitar que algo tão monstruoso pudesse acontecer. Abri a sacola mais próxima da borda da mesa e dei de cara com o rosto do meu marido me encarando, pálido e sem vida. Ele havia sido brutalmente esquartejado e empacotado. Eu soube imediatamente quem era o culpado. Liguei para a polícia quando consegui me recuperar, mas eles não fizeram muito. Não puderam, na verdade. O rosto do homem estranho estava misteriosamente desfocado nas imagens de segurança do mercado. Nunca houve sequer uma foto clara dele. Eventualmente, juntei coragem para esperar no mercado e finalmente o vi. O rastreei, tentei vê-lo, mas seu rosto nunca está claro e a polícia se recusa a tomar qualquer atitude, não querendo correr o risco de causar problemas para uma pessoa aleatória, com medo de processo, eu acho. Eu sei que eles acham que eu sou louca, mas você não, né? Você passou por isso, sabe como ele é. É por isso que estou dizendo para você sair daqui, para ir o mais longe possível. Meu marido pode ter sido o primeiro, mas você não é o segundo. Eu ouvi fazer isso com outras pessoas, tentei avisá-las, espero que elas tenham me escutado. Eu mesma me aproximaria do homem, o confrontaria na frente de todos, mas estou com medo. Você não pode me culpar, pode? Depois do que ele fez com meu marido? Eu não posso lutar contra ele, não vou tentar, mas posso avisar os outros, mesmo que isso signifique o expulsar de todos os mercados da cidade ou fazer de mim uma louca na opinião dos estranhos. Depois de dizer tudo isso, a mulher me conduziu à frente dela. Olhei para trás. Vi o suposto assassino apertando a mão de seu mais novo amigo e corri para fora da porta. Espero que a mulher consiga avisá-lo também.
antes que seja tarde demais. Até a próxima. Obrigado.